Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um evento do Infra 2038, o segundo na série sobre densidade urbana e acesso à infraestrutura. Eu sou o Breno Zaban, vice-presidente do Infra 2038, e estou aqui com o meu co-moderador, Frederico Turola. Também estão aqui com a gente hoje a Ludmila Dias, urbanista na Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, TerraCap, e nossa coautora em nosso texto sobre acesso à infraestrutura e densidade urbana, o papel de normas de uso e ocupação do solo, disponível na Agência Infra. Como debatedores convidados temos Bruno Vanucci, diretor de desenvolvimento imobiliário região sul na Multiplan Empreendimentos S.A., Washington Fajardo, secretário de Planejamento Urbano do município do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, e Alberto Silva, consultor na Sobre Urbano Estudos e Projetos Limitada. Temos vários convidados aqui. Eu informo aos participantes, nossos convidados do público, que caso tenham interesse em falar ou fazer uma pergunta, podem utilizar o chat ou levantar a mão. Antes de começar as perguntas aos nossos debatedores, eu gostaria de pedir à nossa coautora, Ludmila Dias, que pudesse brevemente explicar quais são as ideias principais do texto do Infra 2038, publicado nesta segunda-feira. Ludmila? Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Infra 2038, na pessoa do Breno, pelo convite para escrever o texto e para participar do webinar com profissionais tão relevantes como os que estão aqui. Nosso texto, ele questiona como as normas de uso e ocupação podem estimular o aumento da densidade urbana em áreas da cidade adotadas de infraestrutura. Então, a ideia é utilizar a densidade urbana como ferramenta para promover o uso mais equitativo de serviços públicos de qualidade. Lembrando que as políticas de adensamento precisam ser amparadas por melhorias na infraestrutura e nos serviços, então existe ainda um desafio de captura do valor da terra ser investido nessa infraestrutura e se mantendo a habitabilidade e a moradia acessível. Quanto ao conceito de densidade urbana, a gente entende que ele está relacionado diretamente à área territorial e ao tamanho da população, mas também ao coeficiente de aproveitamento, à taxa de ocupação dos terrenos, à altura, à taxa de ocupação das unidades, a capacidade e eficiência das plantas e a quantidade de área construída destinada ao uso residencial. Então, a gente observa que cada cidade ela tem uma combinação singular desses fatores que compõem a métrica da densidade urbana e ela equaliza também os fatores e as estratégias para o densamento de uma forma única. Então, é interessante sempre observar o contexto local, observar a cultura, porque a gente sabe que existem sociedades onde a superlotação é melhor aceita, existem parcelamentos onde a gente observa parcelamentos informais, onde a gente observa coabitação alta, e existe também situações onde há resistência da população na inserção de uso residencial, como foi aqui em Brasília, diante da proposta para o setor comercial sul. Além disso, observar a renda das pessoas, né, e as prioridades também é importante, porque, por exemplo, em Brasília a gente tem famílias de renda média alta ou de renda alta que aceitam morar no plano piloto em apartamentos pequenos ou até mesmo em kitnets, porque entendem que as vantagens compensam as desvantagens. Então, é o trade-off que a gente tem que sempre observar quando for pensar essas estratégias de adensamento. E ainda o valor da terra, porque não se costuma construir alto, onde o valor não é alto. E todos esses fatores, eles agem juntos. Então, a gente entende que não se cria densidade urbana somente a partir de normas de uso e ocupação do solo, porque ela reflete, de certa maneira, o consumo de terra. Logo, o papel da legislação para nós é permitir ou facilitar que essa demanda existente se concretize em área construída. Então, é desejável encorajar o uso misto, garantir flexibilidade, né? Não limitar coeficiente de aproveitamento ou revisar normas que impedem o aumento da área construída, como a gente colocou no texto, as normas de permeabilidade do solo ou de afastamento obrigatório, relaxar restrições de altura e rever exigências de vaga de estacionamento, de repente incluir áreas internas ao lote, quando for conveniente, áreas de carga e descarga, e ainda expandir no zoneamento as áreas destinadas ao uso residencial multifamiliar,
É desejável ainda rever normas que estabelecem tamanho mínimo de lote de uso residencial unifamiliar, acelerar a conversão de áreas, quando for oportuno, de áreas industriais e comerciais para o uso residencial, evitar a gentrificação, que por vezes ela é provocada em renovações urbanas, reverter abandono dos centros das cidades e criar mecanismos para diminuir a vacância dos imóveis. Então, finalizando, todas essas são propostas que ficam aqui para o debate e também para que a gente possa ter cada vez mais pessoas e atividades nas áreas das cidades que são dotadas de infraestrutura. Obrigada. Já subo, Breno. Então vamos lá. Bom dia a todos. Acho que temos um belo debate pela frente. E o tema do dia é justamente normas de uso e ocupação do solo e o acesso à infraestrutura. Então a Ludmila deu um ótimo panorama, né? O artigo que vocês fizeram, Ludmila e Breno, já traz não só um diagnóstico, como um roadmap, né? E a Ludmila já pontuou a complexidade das questões que os debatedores vão enfrentar, né? Um elemento de complexidade é claramente o caráter endógeno dessas coisas, né? Na medida em que você pensa em normas de uso e ocupação do solo, muitas vezes elas são pensadas a partir de realidades e elas procuram modificar realidades, mas também são influenciadas pelas realidades que elas tentam modificar. Essa endogenia no processo certamente vai ser um ponto para a gente ouvir a posição dos debatedores. E acho que o ponto-chave, né, uma pergunta direta que não tem resposta simples, como é que se desenham normas razoáveis do ponto de vista de densificação, do adensamento urbano, né, sabendo também, o artigo pontua bem, que esse não é um objetivo em si, mas um meio importante para acesso à infraestrutura. Então, com esse pano de fundo, a gente passa para os debatedores, e acho que a gente poderia, eu não sei se temos uma ordem aqui, mas eu vou seguir a ordem da minha tela, começar pelo Fajardo, que já bem apresentado. Fajardo, por favor. Obrigado, Frederico. Bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o meu amigo Alberto Silva. Olha, esse é um tema relevante. Eu acho que a gente precisa contextualizar a questão urbana diante das características que são especiais da sociedade brasileira. Primeiro, o fato de nós sermos um dos países com a maior taxa de urbanização do mundo. O processo migração, campo-cidade é um processo que já se resolveu na sociedade brasileira. A gente pode até criticar o modelo das estruturas de produção do campo, mas ele produziu uma migração para as cidades. Isso é um processo já consolidado, não existe ainda uma densidade, um contingente humano ocupando esses territórios, ou seja, a população brasileira está nas cidades, e há também um fenômeno que eu acho que, mesmo de caráter subjetivo ou talvez antropológico, que é um certo interesse na vida coletiva, mesmo com as profundas desigualdades. Isso está muito expresso na produção dos bens culturais que nós vamos encontrar nas cidades pequenas, médias, nas grandes cidades. Então, nós temos duas singularidades: uma alta taxa de urbanização e, ao mesmo tempo, fenômenos de vida urbana que são muito preciosos. A gente não encontra isso em outras sociedades. Não existe, então, um certo medo da experiência da cidade. Isso é extremamente positivo. Entretanto, esses dois valores eles não têm se consolidado como processos de implementação de transformação urbana. Nós temos marcos regulatórios, nós temos legislações, estatutos das cidades que já completa aí 30 anos, premiado, reconhecido também no mundo como uma legislação avançada em termos de política urbana, e a gente tem, inclusive, estatutos também de muita relevância, a própria ideia da função social da propriedade, mas isso não tem implementado.
Isso não se implementa, então, me parece, por, primeiro, uma carência ainda da definição da função habitacional como estruturadora dessa organização das cidades. Ainda carecemos de uma política habitacional que tenha, então, orientação federal, que tem impacto nos governos estaduais e que tem impacto nos municipais, para que possa estruturar esse adensamento. E isso me parece fundamental, porque então isso acaba tendo implicação no não desenvolvimento de uma economia urbana que poderia ser muito próspera, dados os dois fatores iniciais que eu coloquei. Então, nós nem entramos, de fato, numa transição para uma economia de serviço, para uma economia baseada urbana, e nós não conseguimos estabelecer processos que sejam, de fato, de qualidade, entre parcerias públicas e privadas, por exemplo, para equacionar o tema da infraestrutura, para equacionar o tema da mobilidade nas cidades, onde, então, são necessárias essas infraestruturas para que o adensamento qualitativo possa produzir o seu grande fenômeno, que é de criar acesso a oportunidades, seja acesso às economias coletivas da cidade, assim como os acessos aos serviços públicos. Como isso não acontece, ou seja, como a gente não tem uma diretriz que coloca essa habitação urbana como prioridade, como a gente não consegue alavancar, implementar programas especiais que vejam o ocaso da mobilidade nas regiões metropolitanas. A gente também não consegue, então, avançar em governanças específicas. A gente não consegue ter, por exemplo, autoridades metropolitanas, nem para saneamento, nem para mobilidade. Ocorre, então, que os planos locais, os planos municipais, acabam ficando fora de uma orquestração. Então, essa era a minha mensagem que eu queria passar. É necessário ter uma orquestração para que isso aconteça. É possível, sim, que os municípios da sua base lancem inovações ou tomem iniciativas, mas enquanto a gente não tiver uma orquestração desse processo, a gente não vai realizar o nosso grande potencial como sociedade urbana. E o principal aspecto desse processo é, de fato, a gente fazer com que os planos diretores e as regulações de uso do solo possam, primeiro, olhar a necessidade do adensamento junto a corredores de transporte, primeiro ponto. Segundo ponto, ter uma visão muito crítica e criteriosa sobre a intensa regulação dos lotes. Então, cada parcelamento, cada lote, ele sofre uma camada sucessiva de regulações. Então, ele tem recuos frontais, afastamento frontal, afastamento lateral, taxa de ocupação. Isso vai se somando de modo que a gente não consegue nem permitir aos grandes players imobiliários agir, mas mais do que isso, que eu acho que é o ponto mais que me preocupa, nós não conseguimos criar uma economia imobiliária baseada em pequenos, como tivemos no país, até foi dominante na estrutura a partir da industrialização brasileira dos anos 30 até ali os anos 50. A lei do inquilinato bagunçou um pouco isso. Mas existe um potencial, então, de uma economia urbana que nós não conseguimos despertar. Então, quando vem as grandes crises econômicas brasileiras, a gente olha para quê? A gente olha para as commodities. Então, a gente está vendo isso acontecendo hoje, esse contexto de confusão internacional, o abalo, por exemplo, do setor agropecuário na Europa, e todo mundo já começa a ficar feliz no Brasil, porque finalmente vamos começar a vender as nossas commodities agropecuárias. E a gente ignora essa grande parcela da população vivendo em cidades, onde elas sofrem os problemas da desigualdade, elas não conseguem ter acesso a uma prosperidade coletiva, e nós, então, ficamos numa situação que é extremamente paradoxal, que é uma sociedade urbanizada, de valor urbano, que tem interesse na vida coletiva, mas que, entretanto, como política econômica de Estado, a gente identifica ainda no campo o nosso motor propulsor. Isso não faz o menor sentido, e isso tem levado o país para uma agenda tanto econômica medíocre, que acaba também tendo impacto numa agenda política. Se temos hoje uma agenda política medíocre no país, é porque também não conseguimos fazer florescer a qualidade das cidades brasileiras. Se essas cidades fossem mais prósperas, teríamos também políticas mais prósperas.
Bruno Vanuzzi, na ordem da minha tela aqui. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer o convite, Frederico. Gostaria de agradecer ao Breno também e cumprimentar aqui os nossos co-participantes e reforçar um pouco o que o Washington falou. Mas, principalmente, eu acho que para o Brasil para nós termos aqui no Brasil um renascimento da cidade, a gente precisa revisitar alguns conceitos, né? A gente precisa revisitar os conceitos de sustentabilidade, de qualidade de vida, do que é uma cidade saudável. Então, me parece que dentro das estruturas municipais, dentro das estruturas de aprovação de projetos, ainda residem muitos conceitos que estão manifestamente ultrapassados. Então, a gente vê uma resistência à urbanização, a gente vê uma resistência à densificação, que talvez seja algo produto do meio acadêmico dos anos 70, dos anos 60, de visões um tanto quanto ultrapassadas e idílicas do que deveria ser uma cidade ideal. Aqui não é uma crítica exatamente a Brasília, que é uma cidade super agradável, mas eu entendo até que Brasília, de certa forma, foi uma cidade que, ao seu tempo, representou o que havia de melhor em termos de planejamento urbano, o que havia de melhor em termos de visão urbana. Mas isso talvez hoje não seja o que a sociedade atual precisa. Brasília, com o crescimento orgânico que acabou acontecendo, Brasília hoje é uma metrópole, deve ter o quê? 3 milhões de habitantes, se demonstrou totalmente insuficiente, aquela ideia do plano piloto. E aí o que nós temos lá? Nós temos deslocamentos absurdos, nós temos um estilo de vida quase norte-americano e um estilo de vida que deixa uma pegada de carbono absurda. Muito transporte individual, muito transporte sob pneu, muito pouco deslocamento a pé, né? Não são cidades caminháveis. E é interessante porque as cidades caminháveis, elas conversam diretamente com o adensamento, elas conversam diretamente com a redução dos recuos que nós estamos falando, né? A redução principalmente do recuo lateral, a utilização do uso misto, que é um dos temas mais presentes aqui no nosso texto, no nosso texto base da nossa reunião de hoje. Então, sem querer aprofundar demais a minha fala, eu acho que nós precisamos de uma atualização geral de conceitos que tem que sair um pouco até do meio empresarial. Eu acho que nós temos que baixar isso, de certa forma, fazer uma atualização, uma reciclagem das equipes técnicas, porque uma das coisas que o Brasil vem sofrendo muito é com o descasamento, em termos de diretrizes, dos diversos escalões da administração pública. Então, nós temos na administração pública diretrizes que emanam de quem é o secretário, depois de quem é o diretor, e conforme isso vai descendo para o escalão que faz a aprovação, isso acaba se dispersando, isso acaba se tornando cada vez mais rarefeito e acaba vindo a resistência. Depois a gente vai acabar entrando na questão de como melhorar as aprovações de projetos, e esse é um tema fundamental, né? Nós temos um alinhamento estratégico e uma discussão nacional que consiga descer até um nível técnico mais hands-on nos projetos, para que entenda que não faz o menor sentido essa resistência que nós temos ao adensamento, que hoje em dia é o que vem diminuindo até as nossas áreas verdes. Nós estamos num rumo no Brasil do tal do city sprawling, né? O espalhamento das cidades, que isso é totalmente o oposto do que se deve fazer em termos de sustentabilidade e de ideia de futuro. Mas agradeço, vou dar espaço para todos, porque o nosso tempo é curto. Obrigado novamente, Turola, Breno, uma boa reunião para a gente. Bom, Alberto, por favor. Também, bom dia, pessoal. Agradecer o convite do Breno, do Lucas também, deve estar por aí, não sei, por essa oportunidade. Parabenizar aí pelo artigo, pelas ideias apresentadas aí pela Ludmila. Então, a gente vai tentar colaborar aí na conversa, pontuando algumas coisas. Talvez me repetir um pouco os colegas, mas, enfim, reforçar as ideias que eu acho que, como disse o Bruno, a gente está precisando. Bom, primeira coisa é que, tanto do ponto de vista do crescimento populacional, quanto do ponto de vista do crescimento da população urbana, a gente entra já num período de estabilização, como
bem pontuou o Fajardo no início. Então, nós não estamos falando mais de crescimento exponencial, o crescimento importante das cidades. Mesmo os fluxos migratórios intra-urbanos não têm nenhuma evidência de que eles são tão intensos hoje quanto já foram, e, enfim, sempre pode acontecer uma novidade, mas não há nenhum indicativo que a gente vá viver grandes fluxos migratórios daqui para frente. Isso quer dizer que nós estamos falando da cidade que existe, da cidade que temos. Então, como é que lidamos com a cidade que temos? E não necessariamente como é que fazemos cidades. Talvez a gente tenha que falar em como é que consertamos cidades. Porque essa cidade espraiada que a gente vive, isso é um fenômeno nacional, é o desafio que a gente tem que enfrentar. Como é que a gente lida com isso? E é importante dizer, no início foi falado da regulação urbana como meio, mas ela teve um papel importante, sobretudo a partir dos anos 60, na produção dessa cidade espraiada que a gente vive. Então, quando a gente fala em densidade, quer dizer, tem uma questão de escala. Você comparar Barcelona e Los Angeles, a população é semelhante. Mas Barcelona ocupa uma área urbana muito menor que Los Angeles. Los Angeles tem um perímetro urbano 2,5 vezes de Barcelona, com praticamente a mesma população. Então, para comparar um pouco ideias e modelos de cidade. Então, quando a gente está falando de densificação, a gente está falando de regulação, está falando de uma cultura urbana, né? E no Brasil, por exemplo, a gente pegar 2 exemplos aqui. No Rio, a densidade média, dados isso de 2013 do Rio, tá? A densidade média era de 67 habitantes por hectare. Não deve ter mudado muito de lá para cá. Quando você olha para dentro da cidade, o bairro de Copacabana, em 2013, a densidade urbana era de 438 habitantes por hectare. Quando você vai para baixo, é 38. Então, dentro das cidades, há uma diversidade muito grande desses níveis de densidade. Vou pegar o exemplo de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, né? Que é o 8º município no Brasil em área urbana, em perímetro urbano. Tem perto de 1 milhão de habitantes. A densidade média do município, da área urbana é de 23 habitantes por hectare. O bairro mais denso tem 63 habitantes por hectare. E o menos denso tem 5. E a cidade ainda discute ampliar o perímetro urbano. Então, sim, temos que discutir normas de uso e ocupação do solo. É importante isso, né? Primeira coisa é entender que não precisa mais espalhar a cidade. A gente está vendo todos os efeitos que isso causa, congestionamento, pegada de carbono, como já foi citado, outras coisas, né? Mas é importante para repensar essa coisa da regulação, é saber que essa cidade que a gente vive, ela foi produzida por esse padrão de regulação que a gente tem. E além da cidade formal, que foi construída com essas normas também ajudaram a produzir a cidade informal e a cidade invisível, ou seja, cidades extremamente desiguais, que eu acho que esse aqui que é um problema central a ser enfrentado. Então, quando se fala em rever essa normatização, nós não precisamos de mais normas, nós precisamos de normas melhores, mais claras, pensar em simplificar isso. E talvez seja importante gastar mais tempo pensando em normas e regras para ter um procedimento simplificado do que continuar insistindo em acrescentar normas e normas e normas aos que a gente já tem e que só aumentam a confusão e que não permitem que a gente consiga reverter esse quadro que a gente tem hoje e que vai levar tempo.
Porque quando a gente fala em densificar, você não vai abandonar um bairro para adensar outro. Quer dizer, voltando, o foco talvez seja pensar em como a gente ocupa os vazios que foram deixados pelo caminho. E quando a gente fala nessa densificação, por exemplo, toda a discussão da relação com mobilidade, a discussão da mobilidade passa por rever, o Fajardo falava em cultura no início, nós temos que enfrentar e rever essa cultura do automóvel, essa cultura do transporte individual motorizado. Voltando ao caso de Barcelona e Los Angeles vive engarrafada e a solução é fazer mais pista. E engarrafa mais. Ou seja, tem muito hoje uma conversa sobre carro autônomo, carro elétrico. O problema é que se a gente não focar no transporte coletivo, como já foi dito, em bairros que sejam multiuso, não só multiuso, mas do ponto de vista residencial, multirrenda familiar, que se garanta também nesse multiuso possibilidade de acesso a serviços de comércio e emprego a todas essas camadas de renda, a gente não vai reverter esse quadro. Pensar numa cidade que priorize transporte público, efetivamente, transporte não motorizado, acho que a Ludmila citou no início, que priorize a caminhabilidade da população, a gente não vai encontrar saídas. Então, acho que o colega antecedeu comentou, a gente precisa dessa mudança de paradigma e rever essas normas em função dessa mudança de paradigma. Sobretudo, parar com esse processo, com uma regulação que estimula esse constante espalhamento das cidades. Maravilha. A segunda pergunta para todos, e aí eu vou me permitir propor a Ludmila que ela fale no final, né, já que ela trouxe o contexto do debate junto com o Breno, mas aqui a gente podia fazer aos três debatedores não autores a pergunta. Do mapa da estrada que foi proposto no artigo pela Ludmila e pelo Breno, o que vocês gostam, o que não gostam, o que vocês acham que efetivamente vai na direção correta e o que vocês gostariam de comentar a respeito? Começando pelo Fajardo, que tal manter a ordem? Olha, eu acho que é fundamental que a gente possa, de fato, tentar estabelecer uma agenda brasileira. Existem iniciativas nesse sentido, a gente conhece as iniciativas internacionais, a nova agenda urbana pela ONU Habitat, tem o compromisso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Importante lembrar, nós tivemos um Ministério das Cidades, que também tem diretrizes, recentemente até a iniciativa para uma Carta das Cidades Inteligentes. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado apenas, porque nós acabamos, nesses processos, criando marcas específicas para tratar do assunto, e a gente não vai em pontos centrais. E os pontos centrais, eu acho que é interessante ali que está proposto no texto, a gente precisa falar sobre normativa e o uso do solo. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa comunicar claramente que os planos diretores eles são muito efetivos para alterar os padrões de uso do solo, mas não necessariamente são efetivos para criar agenda econômica ou para criar agendas de políticas setoriais. Então, ainda há uma confusão de que os planos diretores eles precisam tratar da política educacional, da política de saúde, deve tratar no que toca o território, mas não é no plano diretor, necessariamente, que nós vamos colocar, por exemplo, a política de turismo da cidade. Ainda ocorre muito isso. Nós ainda fazemos planos diretores que acabam funcionando com cartas. Usamos o que é o principal valor dele, que é uma legislação de uso do solo. Isso implica, então, entender que, mesmo a oferta de adensamento, e eu até comentei sobre isso no último encontro que eu participei rapidamente,
mesmo a oferta de adensamento, ele não é garantidor de processo de inclusão. Ou seja, as famílias que não têm renda ainda não vão conseguir adquirir sua moradia num processo de adensamento. Isso está explícito e, pela prática, Curitiba promoveu corredores de adensamento junto ao BRT, São Paulo, que é um plano diretor celebrado, estimulou o adensamento dos corredores de transporte, e o resultado... Houve resultado de aumento de produção, em todos os casos, houve um impacto até na redução de valores, de preços imobiliários. Agora, em ambos os casos, não houve uma alternativa de inclusão. Então, no caso de São Paulo, os promotores imobiliários tinham a opção de pagar para fazer essa cota de solidariedade em outro lugar, e 95% preferiram pagar. Então, a gente precisa entender, e aí Interrompeu, fala aí do Fajardo. Acho que ele está numa zona adensada de São Paulo, onde a infraestrutura não chegou. No Rio, está no Rio. Acho que em São Paulo. Acho que ele comentou que está... Ele estava num hotel, Vocês né? estão me ouvindo? Já está... Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora Olha, sim. eu tô num hotel aqui no centro de São Paulo, esse é um outro ponto que eu ia falar daqui a pouquinho, que era só a gente ainda está falando do nosso passivo urbano. Quando a gente entrar no tema dos ativos urbanos, né, aquilo que a gente precisa ainda resolver, que é acesso a dados, o desafio é ainda maior, a gente ainda tem que resolver água e esgoto. Mas o que eu estava dizendo é que por isso que eu coloco muita ênfase na necessidade de ter uma orquestração de política habitacional, porque senão o adensamento ele não produzir a missão da função social da propriedade, e a gente não consegue produzir, então, os benefícios de uma sociedade mais diversa vivendo junto. E o que eu estava dizendo na hora que falhou é que as cidades espraiadas, como são as cidades brasileiras, elas são ótimas para esse modelo de cidades desiguais. O espraiamento ele é muito propício, ele faz com que você possa produzir uma certa paz social pelo distanciamento. Então, a gente precisa entender que o processo do adensamento necessariamente tem que significar um processo de inclusão, e a gente tem que estar preparado para as consequências. A gente tem recentemente e a gente viu os preconceitos, pessoas mais pobres no aeroporto. Então, a gente precisa estar preparado para isso, que significa que as cidades mais densas e mais diversas significarão diferenças sociais coexistindo no mesmo espaço público. E, quem sabe, até usando o transporte público, que é algo que não acontece ainda nas cidades brasileiras. Então, o adensamento ele precisa, de fato, oferecer o potencial do uso do solo, né? Eu dou o exemplo que no Meier, por exemplo, o Meier está 11 quilômetros do centro do Rio, e você chega de trem na área, e ele tem empregos, e o centro do Rio tem empregos, e o potencial de adensamento dos lotes, o coeficiente de aproveitamento máximo, é da ordem de 3,5. Então, você tem uma área muito infraestruturada, então você sai na estação de trem do Meier, e a tipologia arquitetônica dominante é térreo mais 1. Então, nós estamos propondo no plano diretor de passar isso para 7, né? Então, nós estamos dobrando. Então, a gente está aumentando significativamente esse estoque junto aos corredores de transporte, mas, ao mesmo tempo, não permitindo que o promotor imobiliário produza habitação social em outro lugar. Ele vai ter que... Ups. Agora falou. Bom, Frederico, então eu assumo aqui, dando Muito sequência na ordem, tá? Tentar ser breve também, que a gente está avançando no tempo. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que observar é que não ter limite de adensamento, não termos limite de aproveitamento, é algo que só é realizável em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, talvez hoje, nesse momento, né? Então, são cidades que têm uma infraestrutura urbana já mais madura, são cidades mais antigas, mais adensadas.
Rio de Janeiro foi capital nacional durante um bom tempo, São Paulo é essa locomotiva econômica e hoje nós temos o subsolo de São Paulo sendo cortado por metrô de uma forma que não tem nenhum paralelo aqui na América Latina. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, separar um pouco as soluções que são válidas para São Paulo das soluções que são válidas para outras cidades. Eu acho que nós temos ainda, e aí discordando um pouquinho só do Alberto, eu acho que nós temos ainda que pensar um pouco de futuro. Eu acho que ainda há um crescimento das cidades importantes a acontecer, porque se nós não temos um crescimento populacional pela natalidade, hoje no Brasil, como algo de futuro, nós ainda temos um crescimento populacional pela longevidade. Então, o que nós estamos vendo hoje são sobreposições de gerações dentro do mesmo espaço urbano. Então, hoje nós temos, às vezes, 3 gerações necessitando de habitação própria, coisa que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás. 20 anos atrás, nós tínhamos no máximo 2 gerações. Então, dentro de um contexto de uma única família, nós temos uma necessidade muito maior de unidades. Dito isso, eu acho que uma das coisas que precisam ser discutidas, e eu vejo bastante esse conceito de adensamento nos eixos de transporte, eu acho que isso tem que ser tomado com um certo cuidado e ser segregado. A solução essa do desenvolvimento orientado a transporte com um adensamento maior no eixo de transporte como algo extremamente desejável para onde nós tivermos trilhos, mas algo extremamente arriscado para onde o principal modal seja o pneu. Tá? Por vários motivos. E isso a gente ouviu agora o exemplo de Curitiba e Porto Alegre. Curitiba especificamente foi citado como um exemplo positivo, mas a pandemia gerou uma mudança de comportamento, porque o transporte sob pneu ele é inegavelmente menos confortável, inegavelmente menos eficiente, e eu tenho amigos em Curitiba que relataram um aumento do trânsito durante a pandemia, que é um efeito exatamente o oposto do que aconteceu na maioria das cidades. A maioria das cidades teve uma diminuição do trânsito durante a pandemia e em Curitiba teve um aumento do trânsito. Por que eu falo isso? Porque eu acho que as cidades radiais, e esse foi o plano diretor de Porto Alegre, o plano diretor de Porto Alegre de 1994, ele optou por fazer um crescimento em eixos, né? Porto Alegre tem um centro que não é exatamente na área central da cidade, mas são 5 raios de desenvolvimento, 5 eixos de desenvolvimento, com adensamento nesses eixos, e entre esses raios nós temos um adensamento menor. E o que isso gerou? Isso gerou aumento de deslocamento. Nós jogamos as pessoas para longe do centro da cidade, nós aumentamos os deslocamentos, e os deslocamentos através de pneu, através de ônibus, que não é algo sustentável, não no sentido ambiental, mas não é algo sustentável, não é algo estável. É uma demanda que varia de acordo com questões como preço de tarifa. A tarifa de Porto Alegre, se fosse uma tarifa não equalizada, não subsidiada, em vários bairros chegaria a R$10 a tarifa de ônibus. Tá? Então, eu acho que uma das coisas que talvez nós tenhamos que começar a discutir, principalmente em cidades que não têm condições ainda de ter um transporte sob trilho, nós temos um plano diretor, ao invés de ser radial, ser concêntrico. Nós termos densidades maiores nas zonas mais próximas do centro e nós irmos fazendo progressivamente uma diminuição. Então, são conceitos que são relativamente opostos, cidades concêntricas e cidades radiais funcionam muito bem sob trilhos, mas não vejo isso funcionando tão bem para pneus. E eu acho que, como eu abri agora essa fala falando que índice de aproveitamento ilimitado funciona bem só em São Paulo e Rio, que tem infraestrutura boa, nós temos que aceitar que vamos ter limite, sim, de aproveitamento. Fajardo acabou de falar que está pensando em passar para 7 no Meyer. Temos algum tipo de bonificação desse índice de aproveitamento, principalmente para a fachada mista, né, fachada ativa, desculpa, e para uso misto. Né? Eu acho que essa bonificação é um instrumento muito importante, muito poderoso, porque, afinal de contas, existe uma percepção, principalmente no médio e alto padrão, de que há uma perda de valor do metro quadrado quando nós temos uma fachada ativa. As pessoas não gostam de ter barulho, de ter circulação de pessoas na frente do seu prédio. Então, isso consome um pouco o valor agregado, né, o resultado daquele projeto imobiliário, e o empreendedor deveria ser compensado de alguma forma. E nada melhor do que ter uma bonificação em metragem quadrada. Claro que tudo isso, como o próprio
próprio texto indica, tem um limite por conta do aumento de custos conforme a gente vai subindo. Mas eu acho que esses são alguns pontos que eu gostaria de registrar. Bom, Alberto. Bom, só começando, queria dizer, talvez não haja discordância, não. O que eu quis dizer é que não há um crescimento de população. O que você traz é um dado importante desse processo, que é que há ainda uma demanda grande para atender a população que está na cidade. Já está aí. E essa questão geracional, como você bem diz, é um dado muito importante. Ou seja, há uma demanda por área construída, habitacional, para a população que existe. E o que eu queria reforçar, que havia dito, é que isso não necessariamente significa uma necessidade de espalhar mais ainda a cidade. Você pode atender essa demanda concentrando, fazendo ponte com o que o Fajardo dizia, por exemplo, você permitir um adensamento maior de uma área já infraestruturada como o Meier. Você não precisa construir um outro Meier lá na Barra, né? Como no caso do Rio também, como é que você pensa em intensificar o adensamento de toda a zona da Leopoldina, sobretudo onde já tem um eixo de transporte, sobretudo podendo permitir acesso a essa população aonde há uma concentração de emprego. Esse é um dado importante, talvez, de reforçar, quando a gente fala nesse uso misto. Uma característica das cidades que a gente produziu são centros que concentram empregos e empurrando a população para morar cada vez mais longe desses empregos. Então, a ideia do uso misto, comercial, de serviço e residencial, e reforçando de novo, multiuso, multirenda familiar, ou seja, que possa ter uma convivência das várias camadas de renda da população no mesmo bairro, na mesma área, na região, isso é muito importante, do ponto de vista de dar acesso à moradia próximo de onde estão os postos de trabalho. E, além não sei se o Fajardo vai querer complementar depois, mas além dessas ideias, que passa por essa ocupação dos vazios existentes, e o vazio existente não é só o lote vazio. O vazio existente se refere também ao estoque imobiliário. Pode estar vago ou subutilizado e, como no caso, o estudo que fiz agora há pouco para Campo Grande, e nesse exemplo que o Fajardo fala, você poder explorar o potencial, muitas vezes já autorizado e que não é explorado. Talvez em algumas áreas você não precise nem aumentar, mas induzir o uso do potencial que já é permitido naquele bairro e que não aconteceu, né, por alguma razão. Então, pensar instrumentos de política, seja do ponto de vista do incentivo fiscal, seja do ponto de vista da pressão, para que aquela área, aquele estoque disponível, seja explorado, utilizado, apresentado ao mercado, isso pode ter um efeito positivo. Um outro ponto que eu acho que é importante é que tem uma imensa camada de população, e aí falando de produzir o adensamento e produzir inclusão, é ter políticas que atendam a essa perspectiva para todas as camadas de renda. E também ter políticas que não sejam restritas à ideia da propriedade. Portanto, um debate que tem surgido, de certo modo ainda tímido, no país, mas que precisaria ser levado em conta dentro de um conjunto de ações estratégicas para promover adensamento, é uma política de locação social, que possa permitir garantir acesso à moradia a camadas de mais baixa renda nessas áreas que, por serem infraestruturadas, por terem mais acesso, disponibilidade de serviço, etc., em geral, são áreas mais caras, onde o preço da terra, onde o preço dos imóveis tende a ser mais alto. Então, ter uma política
de produção de habitação, mas também de oferta de locação a preços acessíveis para a população de baixa renda, que em grande parte são trabalhadores dessas áreas, eu acho que é um elemento importante a ser considerado nesse conjunto de medidas para promover adensamento. E, por último, reforçar, não sei se o Fajardo vai querer complementar, mas a gente tem me foge agora o percentual, não vou citar para não errar, mas a gente tem uma parcela muito importante da população brasileira que vive não em cidades, mas em cidades conurbadas, nas nossas regiões metropolitanas. E essas áreas precisam ser pensadas, estou reforçando aqui o que o Fajardo já mencionado, de modo articulado. Você não vai ter uma política de mobilidade para cada município de uma região metropolitana como São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Recife, se não for de modo articulado. Curitiba sempre é muito citado como um bom exemplo de transporte público da cidade de Curitiba. Mas a gente sabe que a integração com o restante da região metropolitana de Curitiba, que também tem muita gente morando, ela ainda merece aprimoramentos. Então, é preciso, sim, pensar naquilo que a gente chama de funções públicas de interesse metropolitano, políticas de transporte, de saneamento e outras. É preciso pensar de modo articulado. E esse é um desafio grande, né? Do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, mas que a gente tem que sentar para conversar, para conseguir que a gente sinalize para a reconstrução das nossas cidades e das nossas áreas metropolitanas de modo mais inclusivo, produtivo, ambientalmente sustentável. O Fajardo está com a conexão boa? Será que dá para comentar? Acho que ele congelou de novo já. Congelou de novo. Vamos então deixar... Continua falhando, Fajardo. Deixar com inveja. O vídeo melhora um pouquinho. Vou deixar vocês com inveja aqui. Aqui é um distrito de Camanducaia, Minas Gerais, com a conexão excelente. Acho que a gente podia pedir, então, um comentário da Ludmila sobre o debate. Perfeito. A gente teve várias colocações super interessantes, assim, em sintonia com o que está no texto, né? O Fajardo falou da questão de se buscar esse adensamento qualitativo e de se fazer realizar esse potencial de economia imobiliária das cidades, das questões normativas de uso do solo que devem ser buscadas e resolvidas nos planos diretores. E a gente teve também, se eu não me engano, foi o Bruno que falou sobre a reciclagem das equipes técnicas, né? E sobre a revisão dessas normas por essas equipes técnicas que continuam seguindo as mesmas ideias, as mesmas, fazendo cidade como se fazia, né? Anos atrás, décadas atrás. Também foi interessante que se falou de exemplos de cidades onde houve esse adensamento, mas não se conseguiu manter a habitabilidade ou não se conseguiu a moradia acessível. Então, não foi garantido isso e a inclusão não aconteceu. Logo, a função social não foi realizada. E, nesse sentido, o Alberto trouxe agora a política da locação social, né, a preços acessíveis, que seria uma ferramenta para se garantir esse acesso à população de baixa renda, e que é um grande desafio. A questão de criar habitação social junto aos corredores de transporte. O Bruno falou ainda da questão da diferença dos corredores de transporte sobre trilhos e sobre rodas, foi excelente colocação. E também sobre o aumento dos deslocamentos, então a questão da cidade compacta, do adensamento e da conectividade, ou seja, o tempo que você leva para atravessar uma cidade hoje
depende muito, né, dessa compacidade, desse adensamento, ou se a cidade é bastante dispersa. A questão da ocupação dos vazios existentes, né, de se fazer com que esses estoques imobiliários sejam explorados, que esse potencial, às vezes, muitas vezes existente, como o Alberto disse, seja explorado. E aí, para finalizar, eu acho que um paradigma unificador em todas as falas é que para que as cidades funcionem economicamente e em questões de habitação, principalmente, é importante criar espaço suficiente para construir moradia acessível e para acomodar as pessoas dentro da área da cidade já existente, né, dentro do perímetro, para que elas não se expandam e para que a infraestrutura seja otimizada. É isso. Obrigada. Bom, temos um público... Obrigado, Ludmila. Temos um bom público aí, e o público é bastante qualificado também. A gente queria saber se alguém... A Larissa levantou a mão. Talvez o Igor possa abrir a câmera da Larissa para ela falar, o Jorge Guilherme também. Podia abrir a câmera dos participantes aí, porque... Será que o Igor consegue aí? Larissa, por favor, pode ir falando. Se a gente conseguir abrir tua câmera, melhor durante a tua fala. E Jorge Guilherme. Acho que o Jorge Guilherme está inscrito aí. Por favor, Jorge Guilherme. O Igor disse que 1 minuto para abrir a câmera aqui dos inscritos. Liberados. Enquanto isso, eu acrescento comentários aqui. Acho que eu posso adicionar 2 pontos. Que a Ludmila fez um resumo excelente das intervenções. Eu acrescentaria 2 pontos. Um ponto que me chama a atenção é métrica. Eu acho que a gente tem uma questão marcante aí de definir adensamento, densificação com base em métricas melhores. Acho que as medidas por área quadrada são pobres em relação ao que elas representam. Né? Acho que tem aí questões de malha urbana, de extensão de via, que podem ser endereçadas de outra forma. E, inclusive, uma outra questão que acho que o Fajardo colocou, vou fazer uma crítica ao ponto que ele levantou, mas é para o debate e depois ele comenta em outra ocasião. É que no macroambiente brasileiro, eu acho que atividades altamente capital intensivas, como uma agricultura bastante moderna e mecanizada, tem um impacto muito positivo no desenvolvimento das cidades, ao contrário da visão que ele propôs. Acho que esse é um ponto para debater, que acho que vale um debate inteiro. Mas Jorge está aberto para falar. Aberto? Jorge está aí? E Alberto também? Alberto está... Não estamos conseguindo... Acho que ainda estão com a câmera fechada, Igor. Igor, você consegue abrir direto? Acho que eu consegui ativar o nosso microfone. Aqui eu estou com o Alberto Strozenberg. Por favor, Alberto. É a Tereza, mas mulher do Alberto. Mas o que eu queria colocar? Desculpa, é que nós estamos no mesmo computador. O que nós queríamos colocar aqui, conversando eu com o Alberto, meu marido, muito diferente do Alberto, era a cidade que está posta. Primeiro, eu queria elogiar as apresentações, eu gostei muito das colocações do Roberto Silva e dessa finalização do Ludmila. Nós podemos assistir desde o início. E também a prefeitura, sobre o Rio nas alturas. Ele pega a legislação que levantou os gabaritos desde o início do século XX. De Cardman. O Cardman foi da prefeitura e o filho dele fez mestrado na UFRJ, fez um trabalho que eu achei... A métrica que você se referiu, Frederico, que eu gostei de dizer, uma outra métrica, é um outro olhar sobre a cidade nessas várias reinvenções. Agora, toda vez que você reinventa, você condena a anterior ao um passado. Esse passado, ele cai no mercado imobiliário muito bem para quem tem rendas um pouco abaixo. Chega até ao nível que eu vou chamar de baixa renda, de pobreza, porque a palavra é essa, quer dizer, que vive precariamente, ganhos semanais, nem salário não alcança, não. Mas, às vezes, alcança, como casa de cômodo.
Mas há aos nossos preconceitos como urbanistas contra esses usos e a precariedade da infraestrutura, que normalmente acompanha a precariedade da edificação. Então, o que eu queria aduzir ao debate? Ao mesmo tempo que eu acho que é importantíssimo olhar para a cidade que a gente já tem, com a possibilidade da densificação, em função de atrações. Aqui eu queria elogiar o trabalho do Nabil Bonduki, no plano diretor de São Paulo, em que ele dá um zoom in, ele aproxima do território em volta dessas estações. E em volta delas, ele vai permitir gabaritos mais elevados e tipologias edilícias, tipologias de prédios que permitam esse uso misto, e uso misto mesmo, andares com escritório e com casas. É tradicional no Brasil também enxergar baixa renda como uma política de habitação popular. É fundamental a gente ter uma, porque a gente passou anos agora sem ter. Entregou isso tudo no mercado, Minha Casa Minha Vida. Então, voltar a ter uma política nacional de habitação é fundamental. Mas não é o tema que vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando mais regulatórios. Agora, ela vai entrar nessa cidade? Vai. Agora, para os dois casos, tanto para o marco regulatório quanto para a política de habitação, enxergar a cidade que está posta como não sendo a cidade do passado, mas sendo a cidade do presente. A cidade de hoje, ela tem uma forma, ela tem um volume, ela tem um espaçamento. Considerá-la como conseguindo sobreviver às nossas novas invenções, ou seja, as intervenções que foram feitas, reconhecer potencial, não enxergá-la apenas como abandonada ou como é que é? Degradada, porque tem um uso que não foi visto inicialmente, porque está sendo ocupada para moradia. Aí ela não está degradada, não. Ela está ocupada para moradia e precisa de complementos para ser mais eficiente esse uso de moradia. Pelo menos eu estou falando do Rio de Janeiro, tá, Frederico? Eu estou olhando, Alberto, Ludmila, Breno, eu estou olhando um Rio com uma pobreza maior do que jamais teve, acumulada de crise financeira, de pandemia e de mudanças de uso significativo. Bom, é isso. Essa minha observação. E é só trazer o debate o que está presente. Essa contextualização que eu vejo no exemplo do plano diretor de São Paulo, num caso específico de levantamento de gabarito, mas no Rio seria de enxergar o que está posto. Como usar prédios que já existem, que podem ser melhor utilizados ou utilizados. Né? Aqui vai o caso. Obrigado. Obrigado. Jorge Franciscone está inscrito aqui, consegue entrar? Com vídeo, se quiser. Acho que o Jorge não conseguiu. Não sei se o Igor conseguiu liberar o Jorge aqui. O microfone está mudo. Agora sim, te ouvimos. Está ouvindo? Não, eu queria primeiro dar os parabéns a vocês todos. Está ouvindo? Muito bem. Ouvimos muito bem. Agora eu queria falar em 3 assuntos. O primeiro é que eu acho que essa questão de densidade e verticalização e densidade de função vai variar muito também da topografia e da qualidade da cidade. Eu acho que isso é um primeiro tema que tem que ver com muito cuidado, que a topografia carioca comparada com a topografia paulista cria um tipo de cidade. Eu digo que os bairros do Rio, a maioria deles são corredores de passagem. Só a Urca que tem uma função especial. A segunda, eu não vejo como discutir conectividade e densidade sem discutir funcionalidade e plano diretor. A colocação de núcleos de emprego próximos à habitação. Nós temos que marchar para uma nova polinuclearização urbana para poder reforçar esses aspectos. O terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção é que quando nós fizemos os corredores Curitiba, o perfil da cidade feito por uma otimização da infraestrutura e das funções. Ela atendeu plenamente a função social habitacional para alguns estratos de renda, mas não atendeu para os pobres, o que não quer dizer que ela não atendeu. Eu acho que aí tem que se ter muito cuidado nessa qualificação.
E, por último, eu, como já fui transportista, eu não vejo muita diferença entre essa questão de trilho ou pneu para a formulação de corredores urbanos. O que me interessa é quantas mil pessoas estão sendo transportadas. Na Farrapos nós botamos 28 mil passageiros hora pico no início da função. Isso é melhor que muito dos metrôs, pelo menos que o metrô de Brasília, que não está passando dos 16, 18 mil passageiros hora pico. Então, a função desses corredores radial ou monocêntrico depende da história da cidade. Porto Alegre nasceu numa ponta e se estruturou toda a partir de eixos radiais. Não há como fazer uma cidade com centro geograficamente central. O centro ele é num canto da cidade, porque o transporte por águas é que gerava aquilo ali como um grande núcleo de serviços, comércio e tudo isso. Então, meu cuidado, hoje eu estou de acordo que nós temos que rever tudo isso. Eu vou concluir com uma frase de um urbanista que há pouco tempo, o Ricardo Bittman, botou num debate dele, é que nós também não temos que fazer cidades homogêneas. Nós temos que fazer o contrário, cidades extremamente diversificadas, porque tem gosto para tudo. E quando a gente erra nisso, o custo é muito alto. Brasília, os planejadores urbanos acharam que todo mundo ia querer viver no plano piloto, se esqueceram de abrir áreas de expansão urbana para quem queria ter uma casinha. A catástrofe foi total. Invasão e ilicitude gerada por uma demanda que, na sua vaidade, o urbanista, que achava o plano de projeto de Lúcio a glória do século, não soube acolher e não soube planejar. Eu estou tentando ser bem breve, porque tem muita gente aí que eu gostaria de escutar mais, mas eu acho que esses pontos têm que ser também desdobrados em conjunto com os temas que vocês estão analisando. Muito obrigado. Bom, a gente já estouramos o horário, mas eu pediria a quem ainda puder esticar mais um pouco, se os debatedores também puderem, para uma rodada de considerações deles. Fajardo quer tentar? Não sei se a conexão aí vai permitir. Vocês estão me ouvindo? Eu vou tentar sem vídeo para ficar melhor. Ótimo. Esse é um debate muito importante. Tomara que a gente possa até repetir. Eu escrevi no chat. Eu acho que é importante, quando a gente fala de adensamento, que muitas vezes os grandes promotores imobiliários eles conseguem ter mais clareza dessa pauta e defendem e acabam realizando o seu lobby, né, no sentido mais positivo possível da palavra. Agora, entretanto, tem outras regulações que atrapalham muito a vida do pequeno e do médio incorporador, e queria só reforçar essa fala, e que eu acho que é importante a gente ter atenção com isso, porque muitas vezes nos processos de revisão, a gente acaba, de revisão de plano diretor, ou de fazimento de plano diretor, acaba se ignorando esse produtor imobiliário pequeno e médio. Ele é muito relevante e eu acho que ele pode voltar a ser relevante nas cidades. Agora, é necessário que a gente então possa ver essas regulações excessivas que muitas vezes não fazem sentido. Por exemplo, a discussão lá nos anos 70, né, uma transformação importante do plano diretor de São Paulo, foi essa ideia de que o prédio pudesse ter, então, 4 fachadas, né? E a gente sabe que a edificação colada na divisa ela é uma edificação que produz uma qualidade urbana incrível e que produz também uma densidade muito efetiva. Então, o Rio de Janeiro, Copacabana, é um grande experimento de colados nas divisas. Várias cidades têm também essa tipologia dominante, mas acaba muitas vezes tendo um discurso estético, mas que na origem foi muito influenciado por uma ideia de poder verticalizar e que a gente sabe bem que não necessariamente produz adensamento.
Então, eu acho que a fala do Franciscone também é importante para entender que nós não devemos, de maneira nenhuma, defender uma cidade, um modelo único. As cidades brasileiras são muito diversas, se comparar Recife com o Rio, com Belém, com Porto Alegre. Agora, nós estamos sob ainda a égide de uma cidade única, que é a cidade modernista. Então, ela ainda é a estética dominante das cidades brasileiras. Então, sem nenhum demérito à Brasília, mas esse modelo, esse ideário e a estética, eu chamo até de uma estética de desenvolvimento, ou seja, essa estética representada no edifício isolado no lote, dessa autonomia entre rua e espaço de circulação de veículos. Esse modelo dessa cidade aberta, espraiada e moderna é um modelo ainda que tem vigência nas nossas cabeças, e não é à toa que o discurso de fazer 50 anos em 5, ele ainda é repetido a cada eleição no Brasil. Então, fazer 50 anos em 5 tinha sentido na época, talvez, da construção de Brasília, um grande esforço nacional, mas hoje fazer 50 anos em 5 não tem produzido muito resultado mais. Então, na verdade, a gente tem levado 50 anos para cumprir as promessas que são feitas em um ano só. Então, acho que a gente tem que ter atenção, porque existe um ideário, existe um pensamento. E esse pensamento que existe hoje sobre as cidades brasileiras, ele é homogêneo, ele é dominante, ele é hegemônico e ele é a reprodução dessa ideia moderna que não cabe mais. As 26 regiões metropolitanas têm centros históricos fabulosos e todos eles estão esvaziados de população residente, por exemplo. Então, olhar para esses centros históricos, acho que já seria uma agenda muito importante, porque dentro desses centros históricos tem muita capacidade de ocupação, de produção residencial, de retrofit, de reforma e até de construções novas. Muito obrigado pelo convite, peço desculpas e já sugiro a pauta aí, no próximo encontro, a gente falar sobre infraestrutura digital, conectividade e dados nas cidades brasileiras. Obrigado. Bruno, pode... Considerações finais? Então, tentando fugir um pouco da armadilha de tentar contrapor algumas coisas que o Franciscone comentou, eu gostaria de retomar a primeira fala do Fajardo, que eu acho que a primeira fala do Fajardo tratou de um tema que eu tentei não abordar para não ser redundante, que é a questão da integração da malha urbana metropolitana. Né? Então, essas ações coordenadas. E isso dialoga diretamente com o que o Franciscone falou. O Franciscone mencionou ali 28 mil passageiros hora na Avenida Farrapos, sobre pneus. O que ele não mencionou é que a 300 metros de distância corre em paralelo o Transurb, que é um trem com capacidade para 45 mil passageiros hora, tá? E que no seu pico atingiu 25 mil de utilização e hoje tem 17 mil passageiros hora no pico. O que isso traduz? Traduz que nós estamos transportando em Porto Alegre hoje quase 20 mil passageiros da região metropolitana no horário de pico por hora, através de pneus, porque não há integração física. Não há integração tarifária entre o que acontece nos municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e depois mais toda a região metropolitana ampliada. Esses ônibus metropolitanos entram em Porto Alegre e vão até o centro da cidade, destruindo todo um eixo de desenvolvimento que a cidade vem tentando renovar, que é o vazio urbano que o Alberto mencionou. Um vazio urbano que, apesar de estar edificado, é um distrito industrial extremamente próximo do centro da cidade, que agora o Banco Mundial, o BID, todo mundo está se movimentando e a prefeitura vem criando um regime urbanístico específico, vem tentando ressignificar através de um plano diretor com índices de aproveitamento extremamente generosos, com o sentido de transformar na cidade concêntrica que a gente estava falando, adensarmos próximo do centro. O fato do centro da cidade não estar geograficamente no centro da cidade não significa que nós não devamos adensar o mais próximo do centro possível, para diminuir deslocamentos. Finalizando, o Turola fez uma menção de que talvez nós devamos ter novas métricas.
acho que uma das métricas importantes é o tempo de deslocamento médio das pessoas na cidade, algo que tem que ser mensurado, né? Outra é a distância dos deslocamentos médios que as pessoas fazem. E aí essa policentralidade, acho que foi o próprio Franciscone que mencionou, eu acho que é algo muito importante. Nós temos várias centralidades e isso é o uso misto do território que o texto fala. Agradecer novamente a oportunidade de debater sobre esse assunto, Frederico, Breno, muito qualificado o nosso debate, aprendi bastante hoje e se tivermos novas oportunidades de debater, gostaria de continuar nesse seleto grupo. Obrigado, gente. Alberto, pode concluir? Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, concordando com o Bruno também, para mim, foi bastante interessante poder trocar ideias e sempre aprender mais. Espero ter conseguido deixar alguma contribuição e, nesse sentido, reforçar algumas coisas. Quer dizer, eu acho que a gente está concordando que é preciso, vou dizer, rever, mas aprofundar esse processo de revisão dos nossos paradigmas urbanos. Essa discussão está aberta e a gente precisa continuar nesse rumo que é muito importante. E parte dessa discussão é reconhecer a cidade que já existe, entendê-la e trabalhar a partir dessa realidade, ou dessas realidades, né? Das diversas realidades das diversas cidades brasileiras, e, no caso das regiões metropolitanas, pensá-las em seu conjunto e não em cada uma, né? Reforçar que essa busca por densificação, por adensamento, tem que ter como ideia colada, intrínseca, um processo de redução das nossas desigualdades espaciais e sociais. A gente tem o risco de produzir outro tipo de cidade desigual, que eu acho que não interessa isso a mais ninguém. Portanto, a ideia do uso misto ela tem que ser central. E reforçar de novo, uso misto, multiuso, multirrenda familiar, ou seja, que tenha oportunidade de acesso a áreas, às centralidades urbanas, não somente às áreas centrais, aos centros históricos, mas às centralidades urbanas por todas as camadas da população. Essa ideia de aproximar a moradia dos postos de trabalho e vice-versa. Operar nessa lógica, eu acho que contribui para reduzir tempos de deslocamento, para reduzir distâncias de deslocamento, isso produzir uma mobilidade mais saudável para as nossas cidades. Então, acho que pensar nessas direções, acho que são pistas para a gente conseguir reverter esse processo de espalhamento que a gente veio produzindo até aqui. E só deixar, o Fajardo deixou essa discussão, sugestão de discussão, questão, sintetizando, das cidades inteligentes, das oportunidades de conectividade digital, produção de dados. Eu acho que isso pode contribuir a gente a pensar em outras métricas, porque realmente pensar só a relação morador-espaço físico urbano, você tem que entrar nessa conta quanto de espaço de área de lazer, de equipamento comunitário, etc. Outras funções da cidade estão integradas para atender bem a sua população, né? E deixar como sugestão também que se possa fazer um debate sobre política de locação social como uma política de habitação e que pode integrar, pode favorecer a uma estratégia mais ampla de adensamento e de redução das desigualdades nas nossas cidades. Mais uma vez, obrigado e parabéns aí a todo mundo. Muito bom. O Infra tem feito debates muito bons mesmo. E o papel mais importante, acho que da sessão coube a Ludmila, que junto com o Breno estruturou as ideias, né, abriu o debate, e agora eu proponho a Ludmila
que feche o debate com palavras finais. Bom, eu quero agradecer novamente, agradecer ao Breno, agradecer a você, Frederica, todos que participaram, realmente foram contribuições muito valiosas, a gente percebeu que várias delas relacionadas à experiência de cada um, né? E ao fim e ao cabo a gente percebe que realmente a gente tem cidades brasileiras muito diversas. Voltando lá no início, quando eu falei da gente observar o contexto de cada um, de cada uma. Contexto seja topográfico, seja cultural, econômico, e assim compor os fatores dessa métrica de densidade urbana de forma única para cada uma delas. É isso, eu quero agradecer novamente ao Breno pela oportunidade de participar aqui. Obrigado, Ludmila. Pessoal, infelizmente chegamos ao fim, excedemos até bastante o plano original. Eu sei que esse debate poderia continuar horas, especialmente considerando o público extremamente qualificado que temos aqui. Eu agradeço bastante a disposição, não só dos nossos debatedores, como também dos participantes, especialmente a Teresa Rosenberg, o Francisco Cone, que trouxe dados e informações bem relevantes. Espero, caso tenha disponibilidade, poder contar contigo nos próximos debates. O Alberto e o Fajar comentaram sobre possíveis temas de discussão, então eu já aproveito a oportunidade para adiantar que nós iremos continuar essa série sobre acesso à infraestrutura e densidade urbana, e dos próximos 2 encontros mensais devemos discutir respectivamente, intervenções urbanas diretas, então, mecanismos como desapropriações, concessões, métodos em que a gente possa destravar áreas urbanas valiosas, especialmente áreas centrais. E no seguinte, nós devemos discutir mobilidade, que eu acho que é talvez o grande ponto de discussão, como nós vimos na interação entre o Vanucci e o Fresconi. Há uma grande discussão sobre, como você faz para assegurar a mobilidade, evitar congestionamentos quando você tem uma densidade maior. Então, tentaremos abordar soluções e possibilidades para abordar esse tema. Então, concluindo, eu gostaria de agradecer enormemente ao nosso público, aos nossos debatedores, a minha coautora Ludmila, meu moderador Frederico Turolo, convidar todos a visitar a página do Infra, eventualmente avaliarem o interesse em se juntarem a nós nessa busca por acelerar a infraestrutura e promover investimento em infraestrutura, e convido todos a acompanharem essa série e participarem dos próximos eventos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, bom dia. Obrigado, até mais.